Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de física com vocês, ok? Pessoal, o que nós estávamos aí conversando na aula passada? Bom, nós começamos a falar o que? Sobre empuxo. Nós vimos essa palavra diferente, nós vimos que é uma força, certo? A direção dela é vertical e o sentido dela é para cima, e ela surge ali toda vez que você mergulha um determinado objeto e dentro de um fluido, correto? Aí nós vimos que esse impulso está diretamente relacionado ao peso do líquido deslocado pelo objeto, quando ele é colocado, né, dentro desse recipiente, ou outras situações que nós vimos ali, por exemplo, como uma massa de balão, certo? Com a massa de ar dentro, ok? Então, nós vimos que o empuxo, ele está aí relacionado em muitas coisas no nosso cotidiano. E hoje, pessoal, nós vamos continuar falando de empuxo. Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Olha só, hoje nós vamos continuar aí com estática dos fluidos, parte 4, tá bom? 5, porque desde a 4 nós estávamos trabalhando a parte de empuxo, e continuando aqui nós vamos trabalhar sobre empuxo, vamos continuar, peso e densidade, vamos aprofundar isso daí, ok? Vamos também ver as condições para um corpo flutuar, tá? E também vamos ver o funcionamento do submarino e o que o empuxo e a física tem a ver com isso, tá bom? Como habilidade, nós vamos continuar aí com o que nós estávamos trabalhando, que é comparar a evolução e a modernização tecnológica com as teorias físicas, também interpretar os conceitos de densidade, massa específica e pressão, que nós estamos fazendo aí várias aulas, né, pessoal? E também aplicar as duas primeiras leis referentes a fluidos em repouso, ok? Lei de Stephen e princípio de Arquimedes, que nós começamos a trabalhar este princípio de Arquimedes na aula passada, ok? Pessoal, vamos começar. Olha só, condições para um objeto flutuar em um líquido. Então, vamos imaginar o seguinte: um objeto é introduzido em um líquido, de modo que fique totalmente mergulhado, tá bom? Então, a primeira situação que nós vamos considerar é um objeto aí totalmente submerso no líquido e é que ele fique mergulhado ali dentro, tá bom? Então, mentaliza aí essa situação e vamos ver o que acontece. Olha só, o que está escrito ali, pessoal? Vamos lá? Esse objeto é introduzido no líquido aí, vai ficar totalmente mergulhado. Em seguida é abandonado, ou seja, né, você pega ali, coloca o objeto lá no fundo, pode ser aí da pia, pode ser de um balde, e você abandona, ou seja, você tira a mão, tá bom? As forças que estarão atuando sobre ele vão ser quais? Vamos lá? Nós vamos ter aí o seu próprio peso, certo, pessoal? Não esqueça, o peso sempre vai estar presente, tá bom? Que é a massa desse objeto vezes o valor de G, ok? Então, o peso sempre vai estar presente, tá bom? E a outra vai ser o quê? O empuxo, ele está mergulhado no fluido. Então, o empuxo exercido pelo líquido, que é vertical e para cima, também vai estar atuando nesse objeto, ok? Então, o empuxo vai estar presente aí, tá bom? Vamos analisar nesse caso, gente, 3 situações. Vamos ver? Primeira situação derivada desse exemplo aí. O valor do empuxo será menor do que o peso do objeto. Em que situação isso vai ocorrer? Olha só. Tá aqui, vocês podem ver que é representado pela setinha. A setinha vermelha está representando o peso e a setinha verde está representando o empuxo, tá bom? Então, a primeira situação é quando esse valor de empuxo aqui, ó, vocês podem ver que a setinha está menor, vai ser menor que o peso do objeto. Então, eu vou dizer aqui, ó, empuxo é menor que o peso, ok? Nesse caso, pessoal, se o peso do objeto é maior que o empuxo, que é a força que o líquido exerce vertical para cima nesse objeto, o que vai acontecer com ele? Afunda, né, pessoal? Vocês já viram aquela brincadeira do flutua ou do afunda? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Por que ele vai afundar? Porque o empuxo é menor que o peso do corpo, ok? Como ele é menor, o corpo afunda, tá, pessoal? Então, a condição para o corpo afundar
é o seu peso, que é a massa vezes G, ser maior que a força de empuxo, tá bom, pessoal? Isso aqui depende de vários fatores. Vai depender da densidade do objeto, vai depender da densidade do líquido, tá bom? Então, depende de vários fatores. Então, o primeiro é esse. Empuxo é menor que o peso, o corpo afunda. Vamos ver aí a segunda situação. Segunda situação, o valor do empuxo será igual ao peso, ou seja, em módulo, eles vão ter valores iguais. Então, olha aqui, ó. Aqui, nesse caso, empuxo igual ao peso. Olha só que bonitinho esse desenho desse submarino aí, pessoal. Então, aqui, ó, empuxo igual ao peso. Nesse caso, o que vai acontecer, que é o que a gente precisa para o submarino, né? No caso, ele tem que permanecer em equilíbrio, ok? Então, aqui, ó, como o empuxo é igual ao peso, o corpo permanece em equilíbrio, ou seja, a resultante, que é a somatória das forças nesse corpo aqui, é nula, né, pessoal? Então, aqui, ó, força resultante é nula. Então, aqui, ó, E menos P igual a zero, eu posso falar, como está escrito ali, que E é igual a P. Logo, aqui nós temos, ó, uma condição de equilíbrio analisando aí pelas leis de Newton, né? Pela primeira lei de Newton, ok? Então, essa é a nossa segunda situação. Qual é? Só lembrando, empuxo igual ao peso. O que vai acontecer? O corpo permanece em equilíbrio, tá bom? E vamos ver a nossa terceira e última situação derivada daquele exemplo. O valor do empuxo será maior que o peso do objeto. Então, pessoal, olha só lembrando aqui comigo, tá bom? Eu tenho três situações. Quando o peso é maior, ou seja, se você tem aí um peso que é massa vezes G e o valor desse peso supera o valor de empuxo, lembrando que o empuxo está relacionado ao volume deslocado pelo objeto, está relacionado à força que o líquido aplica sobre o objeto. Bom, se o peso é maior, o corpo afunda, certo? Porque uma força vai, em valores, superar a outra. Segunda situação, é igual. Quando é igual, o que acontece? Quando é igual, quer dizer que ele está em equilíbrio, ok? O peso é igual a empuxo que é aplicado pelo líquido no objeto. E a nossa terceira situação vai ser o quê? Quando o empuxo é maior que o peso. Bom, se o peso é maior que o empuxo, o corpo afunda. E quando é o contrário, pessoal, o que vai acontecer? Exatamente, ele vai o quê? Flutuar, que é o que está escrito lá. Vamos ver? Olha só. Então, aqui, ó, o valor do empuxo será maior que o peso do objeto. Olha ali representado pela nossa setinha. O valor do empuxo aqui, ó, tá maior, ok? Neste caso aqui, ó, empuxo maior que a força-peso. E o nosso corpo aí, ele vai flutuar, ou seja, ele sobe em direção à superfície desse líquido, ok? Então, como o empuxo é maior que o peso, o corpo sobe em direção à superfície. Entendido, pessoal? Então, aí nós temos essas três situações. Galerinha, é importante a gente lembrar o seguinte, tá? Quando nós temos aí objetos flutuando, o empuxo será igual ao líquido deslocado pelo objeto, ok? Quando temos objeto flutuando, o empuxo será igual ao líquido deslocado pelo objeto, tá? Quer calcular o valor do empuxo? Você tem que saber o valor do líquido deslocado pelo objeto, tá? Isso aí nós fizemos aí na aula passada, tem um exemplo do iceberg para mostrar algo parecido, ok? Olha só aqui o nosso esquema, tá aí o nosso corpo que ele está flutuando, tá bom? Nesse caso aí que ele está na superfície, ele está em equilíbrio, concordam comigo? Quando ele está em equilíbrio, vamos lembrar, nós temos a primeira, a segunda e a terceira situação. A situação de equilíbrio nós colocamos na segunda, certo? E o que me fala quando ele está em equilíbrio? Eu tenho empuxo igual ao peso, né, pessoal? Então aqui, ó, empuxo igual a peso. Se eu quiser saber a massa de líquido deslocado ou volume, então eu posso tentar sair por aqui. Lembrando que peso é massa vezes G, ok? Lembrando que densidade é massa volume, então a massa vai ser densidade vezes volume e eu posso substituir aqui, ó, densidade, volume, G, certo? Que é a nossa fórmula do empuxo. Eu posso aplicar aqui e eu posso descobrir o valor, tá bom, pessoal? Vamos continuar então, olha só. Empuxo e densidade do líquido
Nós aí falamos de princípio de Arquimedes na aula passada e sabemos que, pelo princípio de Arquimedes, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Isso eu já falei várias vezes para vocês, certo? Mas estou falando novamente. E aqui fazendo a relação de novo, olha ali, ó. Empuxo é o quê? A massa deslocada vezes G. Quem é esse cara aqui mesmo? Esse cara aqui é o peso. É o peso do líquido ou do fluido deslocado. Entendido isso? Onde, olha só, E é o empuxo, ok? MD vai ser aí a massa do líquido deslocado, tá bom? E G é a aceleração da gravidade, tá? E aquela relação que eu fiz anteriormente, ela está muito melhor descrita aqui, como vocês podem ver, vai ficar para vocês isso daí. E ali a gente pode fazer uma relação com essa massa aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Sendo, pessoal, a densidade do líquido representada por ρL, né, o nosso ρ aqui, nossa letrinha grega, e L de líquido, e V de o volume do líquido deslocado, nós podemos fazer a relação, como eu falei para vocês, aqui a nossa densidade do líquido é a massa do líquido deslocado pelo volume, certo? E aqui mostra, então, que a massa ali, ó, do volume deslocado é justamente a densidade vezes o volume, ok? Se eu substituir isso daí, como eu fiz para vocês na equação anterior, o que eu vou obter? Então, a gente vai substituir esse valor de massa nesta equação e vamos obter aquela relação que eu tinha falado para vocês. Portanto, o empuxo, ele é o quê? Densidade vezes volume vezes gravidade, ok? E aqui, pessoal, deixa eu voltar rapidinho para vocês verem. Olha só, e vem dessa relação aqui, né? Quando temos objeto o quê? Flutuando, o empuxo será igual ao líquido deslocado pelo objeto. Então, lá naquela situação que eu falo aqui que o empuxo, ele é lá a densidade, ele é volume, certo? Ele é gravidade. Nós conseguimos fazer uma relação matemática saindo dessa situação aqui que foi importante lembrar. Entendido isso, galerinha? Vamos continuar então, tá bom? Vamos lá comigo, vamos relacionar o que é o empuxo. O empuxo ele está relacionado com a densidade, ele está relacionado com o volume e ele está relacionado com o valor de G. E essa relação nós tiramos de onde? Quando o objeto está flutuando, o empuxo é igual ao peso. O peso do líquido deslocado é a massa desse líquido deslocado vezes o valor de G. E a massa vai ser o quê? A densidade vezes o volume, que vem da nossa relação de densidade, que é massa sobre volume. Entendido isso, aí nós formulamos aquela formulazinha para o empuxo e nós vamos utilizar toda vez que o nosso corpo estiver o quê? Flutuando, para calcular esse empuxo, tá bom? Entendido isso, pessoal? Vamos continuar ali, olha só. Então, a gente nota o seguinte, o valor do empuxo será tanto maior, olha só, isso aqui nós lemos na aula passada, vamos relembrar aqui, o valor do empuxo será tanto maior quanto maior for o quê? O volume do líquido deslocado e quanto maior for a densidade desse líquido, ok? Então, aqui, ó, o peso do corpo vai ser dado pelo quê? Nesse caso, como eu tinha falado para vocês, densidade do corpo, volume do corpo e valor de G. Lembrando, olha só, que o peso aqui é a massa do corpo vezes G. E aqui nós temos, ó, densidade do corpo, massa do corpo e volume do corpo. E aqui nós tiramos essa relação para massa e substituímos aqui, como vocês podem ver. Pessoal, olha só. Aqui não tem nenhum denominador, né? Então, para pegar essa relação aqui, é só a gente olhar para a fórmula. Olha só. Densidade e volume são diretamente proporcionais ao peso do corpo. Da mesma maneira que também é diretamente proporcional ao empuxo. O valor de G é o valor da gravidade, ele é constante, certo? Eu não vou mexer aqui, mas eu posso mexer na densidade do líquido, dependendo do líquido, e posso mexer no volume, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esses caras são diretamente proporcionais a esse aqui. Pessoal, isso de aula passadas que eu falei para vocês. O que são grandezas diretamente proporcionais?
Na medida que uma aumenta, a outra aumenta de maneira proporcional. Então, vamos lá comigo. O peso é diretamente proporcional à densidade e é diretamente proporcional ao volume. O que diz aquele enunciado? Diz o seguinte, ó, se tu aumenta o volume e o peso é diretamente proporcional, você está aumentando o peso. É a mesma coisa que eu estou falando que eu estou aumentando o empuxo. E se eu pego um líquido mais denso? Se eu pego um líquido mais denso, eu estou aumentando a densidade do líquido. Eu também estou aumentando o quê? O peso. Eu também estou aumentando o empuxo. Então, são diretamente proporcionais. Volumes maiores, densidades maiores, vão gerar empuxos maiores, pesos maiores. Entendido? Ok? Então, vamos continuar. Olha só. Ali, galerinha, está aqui a nossa relação, ou seja, se um aumenta, o outro aumenta. Tá bom? Se o volume aumenta, o peso aumenta. E se eu diminuir? Vai ser o contrário. Se você diminuir a densidade, você está diminuindo o valor do peso. Se você diminui o volume deslocado, você também está diminuindo o valor do peso. Entendido, galerinha? Então, vamos lá, olha só. Curiosidade. A densidade da água salgada é maior que a densidade da água doce, tá? Então, em certos cálculos, quando você vai fazer, você usa a densidade da água doce, 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade da água do mar, você usa 1,03. É pouquinha diferença, né? Mas dependendo do cálculo, se ele for bem exato, tem essa diferença aqui, ok? Então, pessoal, olha só, em resumo, o que eu posso falar aqui? Se a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo, o empuxo vai ser menor que o peso, porque empuxo é diretamente proporcional à densidade. Peso é diretamente proporcional à densidade. Então, se você tem aqui um líquido que ele é menos denso que o corpo que você está mergulhando, o corpo vai afundar no líquido. Porque se a densidade do líquido é menor, o empuxo que vai estar agindo sobre esse corpo vai ser menor que o peso, ok? Então, ele faz o quê? Afunda, né? E se eu tenho aqui, ó, se a densidade aqui, ó, se a densidade do líquido é igual à densidade do corpo, a força de empuxo que está atuando nesse corpo é igual ao peso dele. O que vai acontecer? O corpo estará em equilíbrio quando estiver totalmente mergulhado no líquido. Entendido isso, pessoal? E também nós temos a última situação, ok? A densidade do líquido ela pode ser menor, ela pode ser maior e também ela pode ser o quê? Igual. E aqui, quando ela é maior que a densidade do corpo, o que vai acontecer? O empuxo que atua sobre esse objeto é maior que o peso desse objeto. Lembra? Aumentei a densidade, aumentei o empuxo, ok? Nesse caso, o que vai acontecer? O corpo vai subir. Esse é o caso em que o corpo subirá no líquido até atingir a sua superfície, ok? Uma posição de equilíbrio parcialmente mergulhado no líquido, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? O submarino, para ele submergir, o que ele vai fazer aqui, ó? Para ele emergir de volta, né? Para ele submergir, ele pega a primeira condição. Para ele voltar para a superfície, ele pega a última condição. Então, ele faz isso aí, fazendo aqueles controles, né, de saída de água, de ar dentro. É todo um mecanismo, tá bom? Então, vamos lá comigo. Empuxo. O que é um empuxo? Densidade do líquido, volume deslocado do líquido, vezes o valor da gravidade, ok? O peso do corpo, gente, está relacionado com a densidade do corpo, o volume do corpo e o valor de G, ok? Então, o empuxo está relacionado tudo em relação ao líquido, tá? Que é a densidade do líquido, o volume deslocado por ele e o valor de G, e o peso do corpo vai estar relacionado sempre a tudo do corpo, que é a densidade desse corpo, o volume dele, que são as suas dimensões, e o valor de G. Entendido isso, pessoal? Então, vocês viram ali que quando eu trabalho empuxo, eu trabalho peso do corpo, eu estou trabalhando com as 3 grandezas, que é a densidade, que é o volume e que é a gravidade. Qual é a diferença quando a gente faz a análise? O peso do corpo está relacionado com as grandezas relacionadas ao corpo, lógico, né? Então, eu tenho a densidade do corpo, eu tenho o volume do corpo. Se for um sólido, você pega as 3 dimensões, né? Pode ser centímetro cúbico, metro cúbico, e o valor de G. Quando eu falo do empuxo, lembrando o que é o empuxo? O empuxo é a força
exercida pelo líquido sobre o corpo, certo? Então, quando eu trabalho empuxo, eu trabalho as grandezas relacionadas ao empuxo, que é o quê? Densidade de líquido, volume de líquido deslocado e valor de gravidade, certo? Vamos ver um exemplo para colocar isso em prática? Vamos ler comigo, olha só. Exemplo 1. Duas esferas de mesmo volume, uma oca e uma outra maciça, ok? Então, elas têm o mesmo volume, que são as mesmas dimensões, tá bom? Mas só que uma é oca, tá, gente? E a outra é o quê? Maciça. São totalmente mergulhadas num reservatório cheio de água. É verdadeiro afirmar que... Galerinha, vamos lá. Eu tenho uma esfera 1 aqui e eu tenho uma esfera 2. Vamos aqui imaginar que elas têm o mesmo volume. Se ela tem os mesmos volumes, gente, elas têm as mesmas dimensões, ok? Então, aqui, ó, esfera 1, esfera 2. Os volumes são iguais. Mas uma, gente, é oca e a outra é o quê? Maciça. Isso vai influenciar no volume? Não, pessoal, mas vai influenciar o quê? Na massa, né? Então, se uma ela é maciça, quer dizer que a massa da primeira esfera é menor que a massa da segunda esfera, ok? Massa, gente, relaciona em cima de quê? Exatamente, relaciona em cima de peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Mas se eu substituir a massa do corpo lá pela nossa relação de densidade, o que vai acontecer? O peso do corpo é o quê? Massa. Opa, deixa eu apagar aqui rapidinho. É densidade, né? Massa já está aqui. Vamos apagar aqui, pronto. Vai ser o quê? Densidade do corpo, certo? Densidade do corpo, volume do corpo, G. Se eu olhar por essa relação aqui, a massa influencia. Se eu olhar por essa relação, que é o que nós temos que fazer, que eu estou falando de empuxo, a massa vai influenciar aqui? Nesse caso, não, né? Então, vamos ver o que ele dá aqui. É verdadeiro afirmar que a força de empuxo é maior na esfera oca que na esfera maciça. B, a força de empuxo é maior na esfera maciça que na esfera oca. Letra C, a força de empuxo na esfera oca é igual à força de empuxo na esfera maciça. Ok? Vamos ver o que nós temos aqui. Na letra D, a força de impulso será maior na esfera que estiver na maior profundidade e a força de impulso será maior na esfera que estiver mais próxima da superfície. Pessoal, olha só, vamos resolver isso aqui. Naquelas relações que eu coloquei para vocês, nós podemos dizer o seguinte: o empuxo depende do volume desse líquido, certo? Deslocado pelo peso do corpo e da densidade do líquido. As esferas possuem o quê? O mesmo volume. E estão mergulhadas no mesmo líquido. Mesmo volume, no mesmo líquido. Nós vimos lá, então, nesse caso, se eu for trabalhar com empuxo, o empuxo vai ser o quê? O mesmo. A letra que trabalha com empuxo sendo o mesmo, vamos ver aqui, deixa eu voltar. Opa, é a letra C, não é? A força de empuxo na esfera oca é igual à força de empuxo na esfera maciça, ok? Empuxo. Vamos lá, densidade do líquido, volume deslocado do líquido, valor de G. As esferas têm o mesmo volume, a densidade do líquido é igual, então o empuxo é o quê? Igual, entendido isso? Então aqui nós vamos ficar com a letra C. Vamos ver outro exemplo? Olha só. Duas esferas de ouro, uma maciça e outra oca, de mesmo peso, estão totalmente submersas em um líquido. A respeito do que foi exposto, marque as opções verdadeiras. Vamos ver aqui, ó. As esferas possuem volumes iguais, ok? Ele não está afirmando aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui. Temos as situações aqui, deixa eu ver na 2, a esfera maciça é em tamanho bem menor que a oca, os empuxos agentes nas esferas são iguais. Vamos ver aqui o empuxo sobre a esfera maciça é menor do que sobre a oca. Ambas podem vir a flutuar na água. A flutuação é possível para a esfera oca apenas e nada se pode afirmar sem conhecer a qualidade do ouro utilizado nas esferas. Vamos lá analisar, pessoal, olha só. Aqui, se a gente for ver, olha só, aqui, se a gente for ver, as esferas possuem volumes iguais. Elas possuem o quê? O mesmo peso, né? Então, aqui a gente descarta, ok? A esfera maciça é em tamanho bem menor que a esfera oca. Em tamanho, pessoal, se eu for colocar aqui, eu posso dizer que sim, ok?
tá? Por causa da questão, ele fala aqui maciça e outra oca, né? Então, aqui, beleza, a gente pode considerar. Os empuxos agentes nas esferas são iguais. O empuxo ele é igual se deslocar o quê? O mesmo volume, ok? Que isso é matado aqui pela letra 2, então não entra. Vamos ver aqui, o empuxo sobre a esfera maciça é menor do que sobre a oca. Essa aqui vai por causa das dimensões, né, gente? Uma dimensão ela é menor que a outra, então vai entrar aqui, ok? E aqui, mais quem vai entrar, deixa eu ver, olha só. A flutuação é possível para a esfera oca apenas, ok? Porque a outra é maciça. Se a gente for somar aqui, nós temos quanto? 42, ok? Fechou? Vamos continuar aqui, pessoal, olha só. E o funcionamento submarino? Eu estava falando para vocês um pouquinho, né? Naqueles princípios lá, naquelas situações. Vamos ver como é que funciona aqui. No funcionamento de um submarino, 2 aspectos ligados à física devem ser considerados. Quais são esses aspectos? A pressão suportada pela estrutura submarina, tá, gente? É um aspecto muito importante para a gente considerar. E o outro é o princípio de Arquimedes, que permite ao submarino afundar ou aflorar a superfície, ok? E eu até falei para vocês que isso depende também da densidade do líquido, da densidade da substância. Tá bom, pessoal? Olha só. A pressão hidrostática dada por uma coluna de água H é calculada como se segue. Isso aqui nós vimos na aula passada, né? Que é a pressão atmosférica mais a diferença ou aumento de pressão. Supondo um submarino a uma profundidade de 105 metros, se a gente adotar aqui o valor de G igual a 10, e essa aqui é a densidade da água, quanto é que nós vamos ter de pressão aí, fazendo o cálculo? A gente vai ter aqui, ó, 11,5 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou seja, 11,5 atm, tá? Isso aqui é um submarino a 105 metros, ok? Essa aqui vai ser a pressão e essa relação aqui nós utilizamos na aula passada, tá? Pessoal, olha só. A pressão externa total a que está sujeito o submarino é de quanto? 11,5 atm, que é aquela lá da coluna de água que está deslocada sobre o submarino, ok? E como a pressão interna é de 1 atm, que é a pressão atmosférica, a diferença de pressão suportada pela estrutura submarino, que está lá a 105 metros, vai ser quanto? Essa pressão aí, 10,5 atm, ou seja, essa pressão suportada aqui pela estrutura é a pressão hidrostática da água de ordem de 10,5 atm. Aqui, pelo princípio de Arquimedes, gente, a gente permite calcular a força que um fluido, líquido ou gás, exerce sobre um sólido nele mergulhado. Lembram? Pelo princípio de Arquimedes, a gente pode calcular essa força aí que é exercido, ok? Galerinha, jovens, segundo o princípio de Arquimedes, a força de empuxo é o que? É numericamente igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Lembra isso? Que nós vimos situação 2, né? Portanto, o valor do empuxo está ligado ao volume externo do sólido mergulhado no líquido, não importando o que? A sua densidade ou o seu peso. Olha só que interessante. E no caso do submarino, nós ficamos como? No caso aí do submarino, quando estiver flutuando na superfície, o seu peso terá a mesma intensidade do empuxo que? Recebido. Entendido isso, pessoal? Olha só a imagem aqui ilustrando, ó. Então tá ali, tá flutuando, vocês podem perceber, ó, empuxo é igual ao peso recebido, está aí o nosso submarino, ok? E para que ele afunde, o que a gente tem que fazer? Para ele afundar, nós devemos aumentar o seu peso, ok? O que se consegue armazenando água em reservatórios adequados em seu interior. Ou seja, abriu lá as comportas, entrou água, o que está fazendo? Aumentando o peso, né, gente? E isso é feito lá, ó, controlando a quantidade de água em seus reservatórios, ok? Ajustamos aqui o peso do submarino para que ele faça o quê? O valor desejado e para que ele afunde, né, pessoal, ok? Então tá aqui, ó, o peso mais a diferença aqui, e nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que o empuxo ele tem que ser menor que o peso submarino mais essa variação que é o tanto de água que entrou,
ok? Então, vamos lá ver nesse esquema aqui as fases, ó. Fases do procedimento de submersão. A, tá aqui submerso, submergindo, submerso, ok? De 1 a 6, hidroplanos, estabilizadores, polpa e proa, tá bom? Aí aqui tanques, isso aqui, pessoal, é toda a descrição, ok? A gente vai deixar aqui, ó, vou deixar aqui para vocês lerem essa descriçãozinha depois aí no slide, tá bom? Pessoal, olha só, para que ele volte a flutuar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o empuxo, certo? Então, a água deve ser o quê? Expulsa de seus reservatórios, eu vou diminuir o peso, tá bom? E assim, ele se torna maior que o peso e ele volta para a superfície. Observe que, estando o submarino totalmente imerso, o volume de água deslocado, que é o volume externo do submarino, será sempre o mesmo, o que faz com que a intensidade do empuxo aplicado pela água, que é esse daqui, se mantenha constante, não importando o valor de seu peso, que foi o que eu tinha colocado anteriormente para vocês. Entendido isso, pessoal? Então, esse daí foi todo o esquema que a gente trabalhou para o submarino, para ele submergir, para ele voltar à superfície. Agora, nós vamos ler um exemplo, tá bom? Se liguem ali, olha só. O nosso exemplo, nós temos o seguinte: um submarino consegue submergir enchendo de água tanques especialmente destinados a esse fim. Os mesmos compartimentos são esvaziados através de bombas potentes quando o submarino deve voltar à superfície. Ok. Considerando constante a densidade da água do mar, responda as seguintes perguntas e justifique suas respostas. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui: pode o submarino flutuar sendo constituído de material mais denso que a água? O empuxo exercido sobre o submarino quando totalmente mergulhado depende da profundidade que se encontra? E C, estando o submarino totalmente mergulhado, em qual dos pontos A, B ou C a pressão exercida pela água é maior? Pessoal, então vamos lá. Para responder aqui a nossa primeira, o que a gente tem que considerar? Pode o submarino flutuar sendo constituído de material mais denso que a água? Pode, né, pessoal? Sim, ele flutua quando nas câmaras a água é expulsa e substituída por ar. Aí ele vai flutuar, ok? O que eu tenho que mudar aqui? O peso, né? Então, para ele flutuar, eu tenho que mudar o peso expulsando a água e o peso aqui tem que ser menor que o empuxo, ok? Na letra B, a resposta é não, né, pessoal? Por quê? Porque depende, pois o volume de líquido deslocado, empuxo, é o mesmo em qualquer profundidade, ok? Então, nesse caso aqui, não depende, tá bom? Entendido isso? Está relacionado ao volume, em qualquer estágio aqui ele vai ser igual, tá? E aqui ele está perguntando em qual desses pontos aqui a pressão vai ser maior. Vai ser em C, né, pessoal? Por quê? Porque em C nós vimos em aula passada que é devido ao teorema de Stevens, que a pressão está relacionada ao quê? Diretamente com a altura em que eu estou considerando o ponto. E aqui a altura é maior em qualquer um dos pontos, tá bom? E a densidade, aqui a distância, né? A densidade e a gravidade são as mesmas e a pressão vai estar relacionada com a altura, tá? Ok? Vamos ver mais um aqui para entender bem esse assunto, pessoal. Olha só. Um ovo, um ovinho aqui, né? Um ovinho caipira. Um ovo está no fundo de uma jarra de água pura. Adiciona-se aos poucos pequenas quantidades de quê? De sal, ok? Num determinado momento, o ovo sobe e fica flutuando. Olha só, o sal alterou a densidade da água, né, gente? Sendo ds a densidade da água salgada e do a densidade do ovo e dA a densidade da água pura, podemos dizer que, nesse caso, o que vai acontecer? Olha só o desenhozinho aqui, ó, que bonitinho, tá aí o ovo. Tá aqui o ovinho, né, pessoal? Água pura, ok? Se o ovo está no fundo da jarra, com água, possui uma densidade maior que a da água pura, concorda? Então, aqui, ó, a densidade do ovo maior que a densidade da água, certo? O que vai acontecendo aqui? Eu estou colocando sal, olha ali, né? Uma jarra de sal, né, pessoal? Muito sal aí dentro dessa água para deixar ela menos densa, não é?
Ao colocar sal, o ovo sobe até ficar o quê? Flutuando. O que está acontecendo aí, galerinha? Olha lá, olha só o ovinho, que bonitinho. Vamos de novo aqui, que eu gostei da animação, olha só. Coloquei muito sal, subiu, certo? Nesse caso aí, o que aconteceu? Quer dizer o quê? Que a densidade do ovo é menor que a densidade da água com sal. Então, nessa situação aqui, ó, com sal, aqui é sem sal, certo? E aqui é com sal, a densidade do ovo é menor que a densidade da água, isso é com, correto? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Que ele estava perguntando lá. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Opa, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Ó, portanto, a densidade da água é menor que a densidade do ovo, que é menor que a densidade aqui da substância, que é do sal, certo? Nesse caso aqui, ok? Lá, se a gente for analisar, nós temos a letra C. Pessoal, vamos aqui rapidinho, olha só. Para entender melhor, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ó, o que ele está perguntando? A respeito da densidade da água pura, certo? Ele quer saber sobre a densidade da água pura. Então, vamos lá, olha só. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu tenho aqui na figura, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui. Se eu tenho aqui na figura, ó, tá ali o ovo, ok? Se eu tenho aqui na figura que nesse momento ele está no fundo, ele está submerso o que mesmo? Em água pura, ok? Se ele está submerso em água pura, quer dizer que a densidade do ovo nesse momento é menor que a densidade da água, concordam comigo? Porque ele está submerso. Isso nós vimos lá anteriormente falando. Então tá aqui, ó, densidade do ovo aqui, menor que a densidade da água pura, ok? Galerinha, olha só. O que nós temos que analisar nessa questão ali? Eu não estou falando de volume, eu não estou falando do volume do ovo, do volume da água, eu estou falando das densidades. Então, classificando só em densidade, qual é a condição para determinado objeto estar ali no fundo, né, no caso? Eu tenho que ter uma densidade maior de alguma coisa, certo? E para ele flutuar, eu tenho que diminuir essa densidade. Nesse caso ali, o ovo continua sendo um ovinho, ok? O que eu estou fazendo ali é acrescentando sal e mudando essa densidade. Entendido isso? Alterando essa densidade, ele vai fazer o quê? Flutuar. Então, vamos lá de novo, olha só a relação que nós temos ali. Vamos lá? Então, tá ali, ó. Se o ovo está no fundo da jarra, o que está acontecendo? Ele possui uma densidade maior que a da água, ok? Opa, aqui é com. Deixa eu tirar aqui. Aqui é com sal, né? Deixa eu deixar aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui que foi melhor, porque eu estou falando sem primeiro. Peraí. Pronto. O que está acontecendo aqui? Se uma substância está submersa, eu posso falar o quê? Que ela possui uma densidade maior do que ela está submersa. Concordam comigo, gente? Então aqui, ó, se em vez do ovo fosse uma pedra, ou se em vez do ovo fosse outra substância, se ela está submersa, eu tenho que entender que a densidade dessa substância é maior do que a densidade do líquido que ela está contida. Entendido isso? Ok? Pessoal, o que eu faço para essa substância, no caso aqui, o ovo, o que eu faço para ele flutuar? Eu tenho que tornar a densidade o quê? Menor. Ok? Eu tenho que tornar a densidade menor. Então, a experiência que vocês podem fazer é a seguinte, tá? Pegue aí vários tipos de líquido. Água, óleo, glicerina e tenta colocar com jeitinho dentro do copo. O que vai acontecer? Umas camadas de substância vão ficar mais acima, outra mais abaixo. Isso tem a ver o quê? Com a densidade. Então, se a substância afunda, o que acontece? Ela tem densidade maior. Se ela flutua, ela tem densidade o quê? Menor do líquido que a contém. Então, olha só a nossa animação ali de novo para a gente fechar. Olha só. Coloquei o sal, ó. O que está acontecendo com a substância? Eu estou mudando a densidade da substância aqui, certo? E mudando a densidade dessa substância, olha só. Opa, flutuou. Então, nesse caso aqui, olha só que a gente vai ficar só relembrando, recordando densidade aqui, ó, da água, menor que a densidade do ovo, menor que a densidade da substância. Pessoal, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo, também tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau, até mais.